Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Sejam muito bem-vindos, meus queridos irmãos e amigos no Senhor, ao nosso 19º dia do Retiro Quaresmal. Esta meditação, no terceiro domingo da Quaresma, nos ajuda ainda mais a revisar o nosso tempo quaresmal, a celebrar com especial júbilo o dia santo do Senhor e, especialmente, a colocar ainda maior empenho e desejo de agradar a Deus, de amá-lo sobre todas as coisas, fazendo o bem ao próximo e fugindo do pecado. Iniciamos a nossa oração. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro de vossas chagas, escondei-me. Não permitais que me separe de vós. Do espírito maligno, defendei-me. Na hora da morte, chamai-me e mandai-me ir para vós, para que com os vossos santos vos louve, por todos os séculos dos séculos. Amém. Hoje, a Santa Igreja nos apresenta, em sua liturgia, o Evangelho segundo São João, capítulo 2, versículos 13 a 25. João, capítulo 2, versículos 13 a 25. Leio para os senhores. Estando próxima a Páscoa dos judeus, Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, de ovelhas e de pombas, e os cambistas sentados. Tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo, com as ovelhas e com os bois. Lançou ao chão o dinheiro dos cambistas e derrubou as mesas, e disse aos que vendiam pombas: Tirai tudo isto daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Recordaram-se seus discípulos do que está escrito: O zelo por tua casa me devorará. Os judeus interpelaram-no, então, dizendo: Que sinal nos mostras para agires assim? Respondeu-lhes Jesus: Destruí este templo, e em 3 dias eu o levantarei. Disseram-lhe então os judeus: 46 anos foram precisos para se construir este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Ele, porém, falava do templo do seu corpo. Assim, quando ele ressuscitou dos mortos, seus discípulos lembraram-se de que dissera isso e creram na Escritura e na palavra dita por Jesus. Meus queridos, o Santo Padre Emérito Bento XVI nos ajuda na exegese ao glossar esta página tão bela do zelo de Jesus para com a casa do Pai, para com o templo. Há também percebermos que, além da expulsão dos vendilhões do templo, esta página deve ser dita, assim denominada, de purificação do templo. E quando nosso Papa Emérito Bento XVI nos faz essa leitura do templo que não é somente retirado da presença maléfica, mas de que é purificado, convida então ao retorno à essência de todo o templo, seja ele físico, seja o templo da nossa vida, a nossa alma. E essa essência é a adoração. Essa adoração a Deus.
um coração que não somente entrega-se a Deus, mas soberanamente um coração que se prostra. A Quaresma, meus queridos amigos, é um tempo em que devemos nos prostrar, rezar com a face de nossa alma, tocando o solo, recordando o versículo inicial da quarta-feira de cinzas, retirado do livro do Gênesis: do pó viestes, ao pó voltarás. Justamente quando a adoração está no cerne deste templo que é a nossa vida, que se encontra vinculado realmente ao fim do nosso verdadeiro culto, com piedade, com verdade, retidão e, acima de tudo, muito amor, nós vamos descobrindo quais são os vendilhões que tomam o espaço de Deus, que desconfiguram o templo da nossa vida, que muitas vezes nós compactuamos ou sentimos até mesmo a alegria de que estejam no nosso coração, ou simplesmente por não nos sentirmos forte ou por não termos a coragem de lutar contra, nos acostumamos com a presença. Esta santa ira do Senhor, que os expulsa do templo físico, também nos faz ser homens e mulheres que desejam ver a Igreja como este corpo místico que tem uma missão única: dar continuidade à salvação de Cristo. Quando o Papa Francisco nos chama a atenção de que não somos uma ONG e muito menos devemos mesclar as coisas, podemos dizer, atemporais com as coisas e os assuntos temporais ou seculares, não significa de que a Igreja esteja dando as costas para as injustiças, a falta de dignidade humana que ocorre em muitos aspectos, que a Igreja esteja fechando os seus olhos para tantas situações que vilipendiam do homem a sua imagem e semelhança com Deus. Mas, essencialmente, a Igreja como templo de adoração, como esta casa de oração, que vive da palavra e dos sacramentos e que nos convida a essa virtude de justiça na união com Deus pela palavra e os sacramentos, consequentemente nos fará homens caridosos, preocupados com os demais, homens que sabem se colocar na defesa da dignidade humana, porém, homens que não fazem política, que são de escolhas não ideológicas e tampouco levantam bandeiras partidárias. É muito importante, meus queridos amigos, o quanto nossa fé não deve estar vinculada à política. A política é um exercício da virtude da caridade, muito nobre, porém, iluminada pelo Evangelho, amparada pela doutrina social da Igreja Católica, mas sempre a partir de uma raiz espiritual, de uma visão sobrenatural e, fundamentalmente, por uma opção não preferencial, mas radical por Jesus. E assim, conseguimos fazer a nossa diferença na sociedade. Seja a vocação a qual Deus nos chamou, conseguimos fazer com que o ser humano, as injustiças, as degradações que observamos no século XXI e observávamos no século XX, sejam sim denunciadas, expostas, porém não à base de política, e sim por exercício fraterno
de caridade, de preocupação com o progresso humano que parte da alma. Felizmente, a sociedade hoje se preocupa muito com o ter. Infelizmente, esquecemos do ser. E a partir da fé, nós recuperamos a vitalidade do ser, que muitas vezes vai sendo escondido pelos vendilhões dos templos de nossa vida. Por isso, meus queridos amigos, todo e qualquer bem que façamos, todo e qualquer ato de caridade e de justiça que tenhamos que assim exercer, que seja fruto da nossa adoração, que seja fruto da concepção do que é ser igreja e, especialmente, que tenha sempre o respaldo da nossa vida espiritual para nos fazer fugir da vaidade, para termos a consciência de que nossa mão direita faz, a esquerda não precisa saber, e, ao mesmo tempo, diante da possibilidade de um fracasso, saber que Deus é perfeito e toda perfeição humana tem seu limite. Assim, nós vamos realmente entender que nossa vida ela precisa de um princípio orante para fazer com que todas as nossas atitudes sejam uma oração para a glória de Deus. E o templo do nosso coração esteja como o templo físico, um templo voltado versus Deus, voltado, direcionado para Deus. Nós já estamos na terceira semana do tempo quaresmal. Com esse domingo nós abrimos a terceira semana. E a quaresma, como uma boa peregrinação, tem a sua espiritualidade vinculada ao peregrino. E todos que já fizemos peregrinações e temos carinho pelas peregrinações e encaramos a quaresma como essa peregrinação à Páscoa, sabemos que corremos um risco do cansaço, do esfriamento para com os propósitos ou aquela pequena preguiça, sorrateira displicência para com as nossas metas. Entendermos-nos como peregrinos na quaresma nos remete à Sagrada Escritura, especialmente a Abraão. Veja que pedagogia tão bonita pela qual Deus desejou aos poucos revelar ao nosso pai na fé o que aconteceria com a sua vida. Vai caminhando, vai para uma terra distante, que eu te mostrarei, eu te darei a descendência. Quem fica instalado não descobre o tesouro da revelação de Deus para a sua vida. Por isso, meus queridos irmãos, a quaresma, ela necessita dessa espiritualidade do peregrino para forjar em nós sempre a recordação da minha meta quaresmal. Eu não devo viver a quaresma como um turista. O turista, ele escolhe o seu destino numa agência de viagem ou segundo o seu próprio cronograma ou o seu desenho de viagem pessoal, conforme as facilidades, os dias, as viabilidades ou possibilidades. O peregrino não. O peregrino, ele encara e se recorda diariamente de uma meta. Até porque nós precisamos compreender que viver os propósitos quaresmais não é como um turismo espiritual, e sim como uma peregrinação espiritual, porque a nossa vida ela precisa ter uma razão de ser a partir das lutas. Caso contrário, a luta seria desnecessária. E por que o luto? Porque ao longo da quaresma, ou chegando já à terceira semana quaresmal, eu posso passar por uma tentação de esmorecer nas minhas lutas ou propósitos. Porque a razão de ser de todo ser humano é encontrar-se com as certezas necessárias. E quando nós temos metas, nós não alimentamos dúvidas. As possíveis dúvidas são momentos efêmeros, muito passageiros.
quem estaciona nas metas quaresmais. Quem muitas das vezes esquece que a quaresma precisa da espiritualidade do peregrino, duvida de tudo. Duvida até que pode mudar ao longo dos 40 dias. Mas quem duvida de tudo, não esqueça. Não se compromete com nada. A quaresma tem que nos recordar, através da espiritualidade do peregrino, que temos uma dupla cidadania. Vivemos no mundo, mas não somos desse mundo. E porque não somos desse mundo, nós reiteramos o desejo de mais uma semana jejuar, fazer caridade e ter constância de oração. O Senhor nunca prometeu que seria fácil, mas nos deu a certeza de que a cruz com Ele seria levada com mais leveza. O fardo nos daria maior confiança. A vivência quaresmal é a mescla de momentos duros que nos exigem com uma certeza de felicidade, porque abraçamos de tal maneira a cruz do Senhor, sentimos o abraço redentor do Senhor no alto da cruz tão fortemente que não queremos desistir. E é por isso que nesse terceiro domingo da quaresma eu convido a todos os senhores, vamos implementar essa espiritualidade do peregrino à nossa quaresma e não do turista. Na Idade Média, comutava-se, sabemos perfeitamente, as penas daqueles que roubavam ou que cometiam grandes barbaridades por longas peregrinações. Assim, conhecemos a importância do caminho de São Tiago de Compostela, porque não somente tinham a certeza de que a pessoa seria regenerada pelos inúmeros sacrifícios e lutas ao longo do caminho, como o deserto faria com que ela se reencontrasse com a verdade de sua vida, consequentemente, com Deus. Sofrer um pouquinho com o jejum, dando mais ao outro do que a mim, ofertando a Deus o meu melhor na oração, nos regenera. Pode pela vitória da preguiça, pode muitas das vezes por destinar um tempo que eu poderia estar empregando em redes sociais, ou talvez em conversas fúteis, ou dando brechas à tentação, pode gerar um certo cansaço, as bolhas que todo peregrino acaba produzindo em seu corpo, ou até mesmo os imprevistos das chuvas que pegam de surpresa e deixam a pessoa completamente encharcada, sem estar prevenida com sua capa naquele momento. Sim. Bendito seja Deus pela luta quaresmal, porque essa luta não lhe está permitindo aos senhores, nem a mim, a ninguém, a estarmos cômodos em nossas metas, e muito menos sem movimento. O movimento nos pede ainda mais esse abraço forte, a fim de sentirmos-nos realmente agasalhados pela redenção do Senhor. De tal maneira que quando somos agasalhados pela redenção do Senhor, nós descobrimos que na quaresma nós temos as nossas cruzes ordinárias, nós temos as cruzes extraordinárias, que são os imprevistos, temos as cruzes voluntárias, que são os cansaços, que realmente podemos sempre 1 quilômetro a mais caminhar e não parar na primeira sensação física de basta, não quero mais. Essa sensação física que também pode ser trasladada à nossa alma. Meus queridos amigos, quem não se permite purificar, nunca se permitirá iluminar. E é assim que a espiritualidade do peregrino vai nos assemelhando à figura de Jesus, porque se voluntariamente nos preparamos às cruzes ordinárias e extraordinárias da vida, que não estão sob o nosso controle, nós também recordamos que Jesus, que o nosso Senhor, se entregou voluntariamente pela nossa salvação. Como é importante nós deixarmos para trás aquilo que realmente não tem sido útil para o meu tempo de quaresma.
aquilo que tem me dificultado a viver em graça de Deus. Quem caminha, quem já peregrinou, sabe que não podemos levar conosco o que nos impede de caminhar. Existem pessoas que têm muita dificuldade de serem práticas e fazerem malas mais práticas porque querem levar a casa consigo numa viagem ou numa peregrinação. E ainda possuem a coragem de dizer que não têm apego a nada ou por nada. É curioso, porque não ter apego é sempre encontrar razões para desprender-se daquilo que não preciso mais, ou daquilo que me sobra, que realmente estou guardando por mesquinhez ou por uma idolatria desnecessária. Quem vive o apego sempre tem uma desculpa para não desfazer-se de algo na alma que lhe faz mal, ou até mesmo de algo material que já precisa esvaziar um pouco, para assim conduzir ao cofre do coração e retirar sentimentos, dores, memórias, afetos, sensações, palavras que muitas vezes estão tão fortemente guardadas naquele espaço que só Deus pode realmente iluminar e arejar. Meus queridos amigos no Senhor, vamos encerrando mais esse nosso 19º encontro de Retiro Quaresmal. Nós agradecemos a participação de todos os senhores e assim manteremos até a Quinta-feira Santa, para quando iniciarmos o Tríduo Sacro, todos esses dias de Quaresma tenham um sentido de plenitude, de céu, para os senhores e também para este que vos fala. Vamos então encerrar rezando a nossa oração do Papa Clemente XI. Meu Deus, eu creio em vós, mas fortificai a minha fé. Espero em vós, mas tornai mais confiante a minha esperança. Eu vos amo, mas afervorai o meu amor. Arrependo-me de ter pecado, mas aumentai o meu arrependimento. Eu vos adoro como primeiro princípio. Eu vos desejo como fim último. Eu vos louvo como benfeitor perpétuo. Eu vos invoco como benévolo defensor. Que vossa sabedoria me dirija. Que vossa justiça me contenha. Vossa clemência me console. Vosso poder me proteja. Meu Deus, eu vos ofereço meus pensamentos, para que só pense em vós, minhas palavras, para que só fale em vós, minhas ações, para que sejam do vosso agrado, meus sofrimentos, para que sejam por vosso amor. Quero o que quiserdes, porque o quereis, como o quereis e enquanto o quereis. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um dia muito feliz e abençoado a todos os senhores. Até amanhã, nossa 20ª meditação do tempo quaresmal. Vamos crescendo neste desejo de peregrinar a Páscoa Santa de Jesus.